Nos momentos difíceis, a gente tem duas opções, né? Ou a gente desespera, né? Abre a boca e chora e enfim, desaba, né? Ou você segura nas mãos de Deus, entrega nas mãos dele e segue. Em 2008, cai essa bomba, né? Essa notícia na nossa família de que a minha filha estava com câncer, né? Ela tinha 3 anos de idade, pequenininha, frágil, meiga, aquela coisinha toda, e de repente a gente sem o que fazer, sem chão, né? Com uma notícia dessa. Assim, a gente já tinha o câncer, né? Como sinônimo de perda. O primeiro momento foi um grande impacto, porque não tinha caído a ficha do que iria acontecer comigo de verdade. Aquele processo parecia que não era comigo que estava acontecendo, que eu não estava passando por aquilo. Mas quando a ficha caiu de verdade e ocasionou todo aquele estranhamento do que estava acontecendo na minha vida, o que afetou mesmo foi no físico, né? O que vai ser de mim agora? Meu cabelo vai cair, passar por um processo de quimioterapia. Eu vou passar por uma cirurgia, então vai ficar a marca da cirurgia. Então foi um período extremamente difícil de aceitar, difícil de entender, né? E a gente ficava se perguntando por que isso acontecia com a gente, porque, né? É muita coisa que acaba passando na cabeça da gente numa situação dessas. O nosso corpo ele é feito de matéria bruta, de matéria pesada, de matéria corruptível. Então aí vem os males, né? A doença, os impulsos, as fraquezas. Então a condição do nosso corpo nos causa, né, muitas doenças. Mas a fé nos ajuda também nessa dimensão de cura, mas de uma maneira extraordinária. Na verdade, a fé ela pressupõe ação. Quando eu digo que tenho fé, eu não estou dizendo algo cego. Eu estou dizendo que eu creio. Eu creio, isso pressupõe uma ação. Então, quando eu estou enfrentando uma situação de enfermidade e eu vou buscar solução para o meu problema, a fé ela entra como elemento motivador. A fé produz estímulo, a fé ela leva o meu organismo a reagir contra a doença e ela não me conduz a atitudes insanas, como por exemplo, abandono do tratamento. A nossa fé é capaz de fazermos com que a gente consiga recobrar das cinzas todas as dificuldades. Se nós perdemos a saúde, através da fé que nós buscamos a saúde de volta. E eu, como oncologista clínica aqui em Montes Claros, há 13 anos, vivendo esse exercício, esse chamado, porque nós não escolhemos, somos escolhidos por Deus nas nossas missões, eu percebo assim, quantos milagres eu já vivenciei diariamente na minha profissão, na minha vida. Nós poderíamos escrever um livro para a gente lembrar de tantos casos bonitos onde nós médicos não temos explicação. Teve momentos muito difíceis, teve momentos em que ela foi para a UTI, momentos que ela ficou extremamente debilitada, com 3 aninhos. Ela ficou 1 semana sem comer, sem beber, quase não conversava, porque a boca feriu demais. A quimioterapia tem esses processos, às vezes a pessoa fica com essas feridas, e ela ficou 1 semana sem comer, sem beber, e os médicos naquela correria, sem saber o que fazia, porque além de estar fraca, ela não conseguia comer. E aí agora, né? Aí ela foi levada às pressas para a UTI, e a gente naquele beco sem saída, sem saber o que fazia, e a médica chegou para mim e falou: mãe, se ela não melhorar de hoje para amanhã, não posso fazer mais nada. Naquele momento ali, mais uma vez, o chão acabou. Mas a gente não perdeu a fé.
Mas a gente não, em nenhum momento, a gente esqueceu da promessa de Deus na nossa vida. E assim, como não? Por um milagre, ela começou, do nada, assim, ela começou a conversar, começou a sarar. A gente via ela querendo comer as coisas, ela querendo reanimar daquele processo que ela estava. E aí a médica já chegou para mim e falou: mãe, não sei o que aconteceu. O sangue dela subiu de uma hora para outra. Ela tá recuperando. E já tá voltando a comer. Eu não sei o que aconteceu. Eu perguntei até pro médico se eu teria que retirar, pelo menos, tirar o ovário, mesmo que se fosse benigno. Ele falou que sim, mesmo que se fosse benigno, eu teria que tirar o ovário, porque poderia voltar o tumor novamente. E para mim estar preparada, porque ele ficaria muito surpreso se fosse benigno. E quando ele terminou de falar que ele ficaria muito surpreso, eu disse para ele que ele ia surpreender, porque o Deus dos Deus era comigo e que não seria o médico, ele, a fazer a minha cirurgia, mas seria o Deus dos Deus que seria fazer a minha cirurgia, o médico dos médicos. A minha cirurgia duraria de 2 a 10 horas, durou 2 horas a cirurgia, e ao acordar, né, da cirurgia, os enfermeiros me acordaram e eu perguntei a eles como é que tinha sido e qual era o resultado, se era maligno ou benigno. Eles disseram que era benigno, e naquele momento a alegria inundou. O médico estava do meu lado e eu disse: e aí, doutor, surpreendeu? Não falei que o senhor ia surpreender? E naquele momento ele sorriu para mim e realmente ele estava muito surpreso. E a primeira pessoa a ele dar a notícia foi a minha mãe, né? E o que ele falou para mim, que a cirurgia não tinha afetado em nada na minha vida. E até algumas doenças que eles pensavam que seriam, não eram. E no lugar do tumor só havia a cicatriz, nem havia mais o tumor. Deus nunca falha. O homem pode falhar, mas Deus nunca falha. Eu tive fé. Eu tive um acidente em 2002, onde eu tive 14 fraturas na perna, tive fratura na minha face, eu perdi meu nariz. E os médicos que me operaram em Belo Horizonte me disseram claramente, friamente, que eu não voltaria a andar. Foi pela minha fé que eu voltei a andar. Eu acreditei, eu confiei, eu esperei no Senhor e Deus me deu a cura, Deus me deu o milagre. Em 2005, meu pai recebeu 3 tiros, um na cabeça, um no peito, um no braço, na praia, andando no calçadão, quando foi abordado por um rapaz usuário de crack que havia acabado de matar uma senhora para roubar o celular. Nós ficamos com meu pai no CTI, entre a vida e a morte, 17 dias. Nesses 17 dias, Deus tocou no nosso coração da nossa família, que o meu pai tinha o livre-arbítrio, que Deus poderia fazer um milagre na vida dele. E Deus fez. Meu pai quis viver, e Deus fez um milagre na vida dele. Há 2 anos, a minha filha também teve um acidente no braço, andando de patins, e ela teve uma fratura gravíssima no braço dela, onde ela rompeu os nervos, rompeu o osso, que faz a ligação de um braço para o outro, de um membro para o outro, e nós fomos para a cirurgia. E nessa cirurgia, no momento da cirurgia, eu tive uma experiência muito grande com Deus, porque o colega não conseguia ajustar os ossinhos dela, e aquilo me trouxe angústia. No momento que eu ajoelhei e pedi a Deus que me acolhesse, que Ele me colocasse no colo, porque eu estava ali através da minha fé, acreditando e confiando que Ele estava fazendo o melhor por ela. Naquele momento, eu clamei profundamente, com toda a minha força, o sangue precioso de Jesus, para que Ele pudesse, naquele momento, intervir junto ao meu colega, para que ela recebesse o melhor tratamento e não perdesse o movimento do braço. Mais uma vez, Jesus foi presente. Mais uma vez, a fé se transformou em vitória. Que nós possamos saber que as dificuldades fazem parte da vida, mas que nós nunca percamos a nossa fé. Felizes os que creem sem ver. Dessas pessoas é o reino do céu. Não desista do amor.
desista de amar. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se